Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. É? Deus é bom. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe o que é que significa soberania? O que é que significa a palavra soberania? O que é ser soberano? O dicionário diz que soberano é aquele que ocupa o primeiro lugar. Soberano é aquele que é absoluto. Outro significado também para soberano é aquele que exerce o poder supremo. É o rei, é o monarca, é que possui suprema autoridade. Quem é soberano sobre a sua vida? Você já pensou em quem é o soberano sobre a sua vida? A palavra de Deus, ela nos diz que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Onipresente quer dizer que Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Ele é onipresente, ele vê todas as coisas, ele está em todos os lugares. Onisciente quer dizer que ele tem ciência, ele tem conhecimento, ele sabe tudo o que está acontecendo em todos os lugares e com todas as pessoas em todo o tempo. Então ele é onipresente e onisciente. E ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Todo o poder está em Deus. Todo o poder está sobre Deus. E ele é o soberano. Ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Ele é o rei, ele é o monarca. Ele é aquele que governa a nossa vida. Ele é aquele que dá o destino, que dá o desígnio. Ele é aquele que mostra o que precisa ser feito. Ele é o soberano. No livro de Jeremias, no capítulo 32 de Jeremias, versículo 40 e 41, nós lemos o seguinte: farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. E farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhe o bem, e os plantarei firmemente nesta terra. De todo o meu coração e de toda a minha alma, sim, é o que farei. Esse versículo, ele demonstra a soberania de Deus. Ele demonstra que Deus, ele faz uma aliança com o seu povo, ele faz uma aliança conosco. Deus, ele promete para nós que ele jamais deixará de fazer o bem a nós. Por mais que a gente passe por dificuldade, por mais que a gente passe por problemas, por mais que a gente passe por tribulação, Deus jamais deixará de fazer o bem para nós. Ele sempre vai pegar esses problemas, ele sempre vai pegar essas tribulações e vai dar um jeito de transformar isso em bênção para nós, em aprendizado. Que a gente possa aprender
com os problemas que nós estamos enfrentando, porque muitas vezes nós vamos enfrentar problemas. Muitas vezes nós vamos passar por dificuldades. Muitas vezes nós vamos ter coisas que nos desagradam, nos deixa com raiva, nos deixa irado durante o dia. Mas a gente precisa entender que todas essas coisas servem para nos ensinar alguma coisa. Tudo o que acontece na nossa vida é Deus querendo nos ensinar alguma coisa. Ele permite que as coisas aconteçam para que a gente aprenda alguma coisa. Sabe, Deus ele permite que as nossas escolhas sejam feitas, que elas aconteçam para o bem ou para o mal, para que a gente aprenda o que está acontecendo, para que a gente aprenda o caminho certo, mesmo que seja para a gente voltar toda a caminhada que a gente fez dentro da nossa escolha, se arrepender e falar: Senhor, eu fiz besteira, me ajuda a começar de novo. E a partir dali a gente começar a caminhar novamente. E é por isso que a palavra de Deus diz que Ele é soberano, porque Ele está acima de todas as coisas. Sabe, Deus ele precisa ser o primeiro na nossa vida. Deus ele precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Sabe, não pode, na nossa vida não pode ter nada que ocupe o primeiro lugar de Deus. Deus ele tem que ser o primeiro na nossa vida, sempre. Hoje em dia a gente vive numa sociedade onde as pessoas colocam os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades em primeiro lugar. Sabe, aqui no Brasil, principalmente, na nossa cultura, a gente tem alguns ditados que demonstram isso claramente. Quando a gente ouve as pessoas falarem: farinha pouco, meu pirão primeiro. Não, peraí, que eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Ou seja, nós estamos sempre caminhando de uma forma egoísta. Nós estamos sempre caminhando pensando no nosso próprio umbigo, no nosso próprio desejo. Tudo que a gente deseja, a gente quer fazer e a gente corre atrás para fazer, mas a gente não se preocupa em chegar diante de Deus e falar: Pai, eu devo fazer? É isso que o Senhor quer que eu faça? Senhor, se eu seguir por aqui, vai ser bom para mim? E a gente mete o pé na jaca, como diz o outro, e vai embora e atropela tudo, atropela todos e faz o que a gente tem vontade. E aí chega lá na frente, a gente começa a brincar de roleta russa. Sabe o que é roleta russa? Roleta russa é quando você pega uma arma, coloca uma bala no tambor, roda o tambor assim e fica dando tiro para ver que hora que vai acertar. Isso chama-se roleta russa. E a gente muitas vezes faz da nossa vida uma roleta russa. Porque quando a gente faz as nossas escolhas, foca nas nossas escolhas sem consultar a Deus e vai adiante, nós estamos jogando uma roleta russa. Pode dar certo ou pode não dar certo. Aquilo que a gente está escolhendo pode ser que seja da vontade de Deus ou pode ser que não seja da vontade de Deus. E você sabe o que é mais interessante? Em 90% dos casos não é a vontade de Deus. É a nossa vontade. São as setas do diabo.
São as coisas que o diabo solta no nosso coração, porque o diabo não sabe o que a gente pensa. O único que sabe o que a gente pensa é o Espírito Santo de Deus, é Jesus. O diabo não sabe o que a gente pensa, mas o diabo consegue colocar pensamentos na nossa cabeça. O diabo consegue aguçar os nossos desejos. E não se engane. Não se engane. O diabo não coloca dentro de você um desejo. A única coisa que ele faz é despertar dentro de você um desejo já existente. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito de sexo, então o diabo começa a despertar em você aquele sentimento, aquele desejo, para que você mantenha relação sexual com qualquer um, a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, o diabo, veja bem, se você é uma pessoa correta, e você, por exemplo, você não rouba, você sabe que roubar é errado, o diabo não vai colocar dentro de você um desejo de roubar, porque ele sabe que você não vai fazer. Ele sabe que você não vai cair nessa. Se você é uma pessoa que não mente, é uma pessoa que anda correto, o diabo não vai colocar dentro de você o desejo de mentir, de enganar, de passar a perna nos outros. Porque ele sabe que você não vai cair. O diabo ele vai atrás daquilo que afeta você. Ele vai atrás daquilo que você dá mais valor. A vontade que você dá mais valor. A vontade que te desperta mais, que segura você, que mexe com você. É aí que o diabo entra e desperta. Então nós precisamos permitir que Deus seja o soberano da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, para que Deus possa nos colocar imunes aos pensamentos errados do diabo. É o que o Salmo 91 diz, que nós vamos apagar as setas inflamadas do maligno, ou seja, os pensamentos que ele joga dentro do nosso coração, nós vamos apagar, aquilo não vai nos afetar. Por quê? Porque Deus é soberano, Deus ele controla a nossa vida, ele controla as áreas da nossa vida. É interessante que eu melhorei muito nessa questão de trânsito, né? Brigar no trânsito, ficar irritado. Mas é engraçado que de uns tempos para cá, de vez em quando eu me pego querendo brigar de novo. De vez em quando eu me pego querendo, sabe, ir atrás. Eu tomo uma fechada e quero ir atrás. Aí eu falo, não, meu Deus, eu não posso fazer isso. Eu não posso, eu não posso mais. Senhor, me perdoa. Toma conta dessa área, não deixa eu cair aqui. Porque são áreas que eu sou fraco. São áreas que eu sou fraco. Por exemplo, o diabo não vai colocar uma mulher pelada perto de mim. Porque ele sabe que eu sei que aquilo ali não é certo e eu vou virar as costas e vou embora. Mas ele sabe que nessas áreas do trânsito, às vezes da irritação por alguma coisa que eu vejo que está errado, é aí que o diabo começa a trabalhar. E nós precisamos ter a consciência de enxergar isso em nós mesmos e pedir para Deus, em sua soberania, em sua onisciência, onipresença e onipotência, que Ele tome conta da nossa vida, que Ele tome conta dessas áreas na minha vida e não permita que eu caia.
No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, nós lemos o seguinte. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso aqui está dizendo justamente o que eu estou falando. Sabe, Deus sempre vai trabalhar para pegar aquela situação ruim que nós estamos passando e transformar ela em bem, em bênção, em aprendizado. Deus sempre vai trabalhar para pegar os nossos problemas, as nossas tribulações e dali tirar um ensinamento, tirar uma coisa boa, para que a gente possa seguir no caminho correto. Em outra versão diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Deus faz com que tudo, os nossos problemas, as nossas dificuldades, a nossa raiva, a nossa ira, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aí vem uma pergunta interessante. Nós amamos a Deus verdadeiramente? Porque a palavra está dizendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos que ver se nós estamos amando a Deus. E para ter certeza que nós amamos a Deus, nós temos que ver se Deus é o primeiro na nossa vida. Porque tudo aquilo que nós amamos, nós colocamos em primeiro lugar. Por exemplo, eu amo a Deus e eu amo a minha esposa. Mas o que eu amo mais? Eu amo mais a Deus. Então Deus tem o primeiro lugar na minha vida. A minha esposa vem em segundo lugar. Mentira. Sabe por quê? Porque o segundo lugar vem eu. Porque se eu não me amar, eu não posso amar a minha esposa. Então nós temos que ter essa sequência muito bem clara. Primeiro vem Deus, depois vem eu, e depois vem a pessoa, seja o cônjuge, seja os filhos, ele vem depois de mim, mas em primeiro lugar está Deus. Deus tem que ser o soberano. Deus tem que ser o absoluto. Deus tem que ser o primeiro. A soberania de Deus, ela fala, é sobre isso. É sobre ele ser o primeiro. É sobre ele ter a primazia, o primeiro lugar na nossa vida. Quando Deus tem o primeiro lugar na nossa vida, nós pegamos todo o tempo que nós temos sobrando, todo o tempo que nós temos, nós levamos e vamos conversar com Deus. A gente vai estar na presença de Deus, a gente vai buscar a Deus, a gente vai bater um papo com Ele, buscar relacionamento, buscar intimidade com Deus, buscar o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus está em primeiro lugar. E depois nós vamos buscar o nosso amor com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a nossa família. Mas Deus, ele tem que ser o soberano. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar. No livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, nós lemos assim: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus é soberano e ele pode fazer todas as coisas. A palavra pode quer dizer que ele tem todo o poder. Então ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele pode fazer todas as coisas. Deus tudo pode. Deus tudo vê.
É maravilhoso quando a gente se coloca na presença de Deus e entende que Ele pode todas as coisas. É maravilhoso quando a gente consegue colocar Deus como soberano da nossa vida, como primeiro na nossa vida, como autoridade máxima sobre nós. Que essa palavra hoje venha trazer ao nosso coração o desejo de colocar Deus em primeiro lugar, o desejo de fazer Deus ser o nosso soberano, ser aquele que governa, que reina sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, que a gente entenda a necessidade de colocar Deus em primeiro lugar, de permitir que Deus seja o soberano, o rei, que Ele reina sobre nós, que Ele reine sobre todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a consolação, a comunhão, o doce relacionamento com o Espírito Santo esteja sobre nós em todo o tempo, por onde quer que a gente vá, aonde a gente esteja, que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós. Em nome de Jesus. Seja você uma bênção. Aonde quer que você esteja, seja uma bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Palavra poderosa. Que essa palavra venha edificar a nossa vida essa semana. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, que Deus dê uma semana maravilhosa para vocês. Busque a Deus, tire um tempo, busque a Deus, leia a palavra de Deus. Dê uma prioridade a Deus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus vai colocar as suas coisas em primeiro lugar. Entenda isso. Entenda isso. Não adianta a gente ficar correndo, se matando, buscando, correndo atrás de dinheiro, de emprego, disso, daquilo, cumprir as nossas obrigações e deixar Deus de lado. A gente está sendo aquela pessoa que está construindo a nossa casa na areia. Primeira tempestade que vier vai destruir. Se nós fizermos primeiro o alicerce da casa, aí nós vamos ter segurança para construir o restante. E o nosso alicerce é um só. Chama-se Jesus Cristo, a rocha eterna. É nele que a gente constrói. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Sejam abençoados. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a fazer com que essa palavra chegue a muitas pessoas e seja enviado para muitos lugares, espalhada por essa internet em nome de Jesus. Seja um missionário de Deus. Pegue esse link, envie para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe tremendamente. Abreijos para você e até o próximo vídeo.